A manhã de Lúcio começou como todas as outras. Café preto, o som do rio passando pela janela aberta e o mapa geológico desdobrado sobre a mesa da cozinha. Ele trabalhava sozinho há anos, preferindo analisar formações rochosas em áreas remotas a lidar com equipes ou burocracias. Mas naquele dia, uma marcação irregular no GPS chamou sua atenção. A rocha localizada a 3 quilômetros da cidade mais próxima parecia emitir uma leve vibração, registrada pelo aparelho como um tremor contínuo. Quando chegou ao local, notou uma fissura na pedra de onde escorria um líquido prateado, denso como mercúrio, mas translúcido. Curioso, recolheu uma amostra. Ao examiná-la no microscópio portátil, viu partículas se movendo em padrões circulares, como se respirassem. De volta à cidade, Lúcio encontrou Yara, uma bióloga que dividia a instalação municipal com ele. Ela franziu a testa ao ver o material. Isso não é natural, disse, pingando algumas gotas em uma lâmina. Sob luz ultravioleta, o líquido brilhou em tons de azul e vermelho, alternando cores a cada minuto. Testes iniciais revelaram que ele reagia a estímulos elétricos, multiplicando sua massa sem nenhuma fonte visível de energia. Naquela noite, enquanto anotavam observações, um morador apareceu ofegante na porta. Sua plantação de milho havia crescido 3 metros em 12 horas, mas as espigas estavam retorcidas, com veias negras pulsando. Lúcio e Yara trocaram olhares. Na manhã seguinte, eles foram até a fazenda. O campo parecia saído de um pesadelo, hastes grossas como troncos, folhas duras como couro e um zumbido baixo no ar. Yara coletou amostras do solo, enquanto Lúcio notou marcas idênticas à fissura da rocha em outras pedras próximas. Ao entardecer, decidiram voltar à formação original. Agora ela estava maior, como se a própria pedra estivesse se expandindo. O líquido escorria em filetes grossos, formando poças que refletiam o céu em cores distorcidas. Sem perceber, Lúcio tocou uma das poças. Por um instante, ele viu imagens desconexas, cidades subterrâneas, símbolos entalhados em paredões e rostos que não reconheceu. Yara o puxou para trás, mas já era tarde demais. Naquela noite, ele sonhou com vozes sussurrando em uma língua sem vogais. No terceiro dia, um homem de terno gasto apareceu no laboratório. Ele se identificou como Doutora Silva, representante de uma fundação de pesquisa. Sabia tudo sobre o líquido, as plantas e os sonhos. Ofereceu recursos para continuar os estudos, mas Lúcio recusou. Mais tarde, Yara confessou que havia enviado dados para colegas em outra cidade. Precisamos de ajuda, insistiu. Lúcio não respondeu. Ele já havia notado mudanças em si, memórias de infância que não eram suas, uma clareza estranha ao resolver problemas complexos. Naquela noite, ele voltou sozinho à rocha. O líquido agora formava uma enorme poça, quase um lago. Ao mergulhar as mãos, sentiu uma dor aguda seguida por uma onda de calor. Em segundos, ele viu o futuro. A cidade abandonada, o líquido se espalhando pelo mundo, transformando tudo em algo novo e terrível. Ele correu, mas, ao chegar em casa, percebeu que as veias de suas mãos brilhavam suavemente no escuro. Ao amanhecer, Yara o encontrou desmaiado no chão da instalação. A amostra original havia desaparecido, substituída por um resíduo cristalino. Ela não viu as marcas nas paredes, escritas em uma língua antiga que Lúcio agora entendia perfeitamente. Ele acordou horas depois, sem se lembrar de nada, mas com uma certeza: o líquido não era um perigo. Era uma chave. E alguém, em algum lugar, já havia girado a fechadura. Lúcio acordou com o som de vozes abafadas do lado de fora. Yara havia passado a noite analisando o resíduo cristalino deixado no lugar da amostra original. Isso não é inerte, disse, sem olhar para ele. Reage ao toque, mas só quando quer. Ele não falou sobre as marcas nas paredes ou sobre a língua que agora entendia como se fosse sua própria. Em vez disso, perguntou sobre o Doutora Silva. Yara hesitou. Ele ligou 3 vezes. Disse que tem informações sobre outros incidentes em países distantes. Enquanto ela falava, um grupo de moradores chegou à porta, exigindo respostas. Suas roupas estavam manchadas por um material escuro, e suas vozes soavam sincronizadas, como um coral desafinado. As plantas estão se movendo, disse uma mulher,
mostrando uma foto desfocada de caules retorcidos em espirais. Lúcio notou que todos tinham os mesmos olhos, pupilas dilatadas, brilhando fracamente. Yara sugeriu evacuar a área, mas já era tarde demais. Pela janela, viram filetes prateados surgindo entre as casas, conectando-se como veias subindo por muros e árvores. Ao meio-dia, a cidade parecia respirar. As paredes dos prédios vibravam suavemente, e o ar cheirava a ozônio e terra molhada. Lúcio e Yara decidiram seguir as marcas nas rochas, agora visíveis em pedras espalhadas pela região. Cada símbolo correspondia a um ponto no mapa que Lúcio havia desenhado anos antes, durante uma expedição abandonada. Eles encontraram uma caverna escondida atrás de uma cachoeira seca. Dentro, as paredes estavam cobertas de entalhes mostrando figuras humanas fundidas com formas geométricas, cercadas por espirais que lembravam o líquido. Yara tocou uma das imagens, e uma luz azulada encheu a caverna. Por um momento, viram uma cidade subterrânea, torres de cristal e criaturas que não eram completamente sólidas. Ao saírem, foram cercados por homens de preto, liderados pelo Dr. Silva. Vocês não deveriam estar aqui, ele disse, segurando um dispositivo que emitia um zumbido baixo. O líquido próximo recuou, como se temesse o aparelho. Lúcio sentiu uma dor aguda no peito, onde as veias agora brilhavam constantemente. Isso não é seu, ele disse, sem saber de onde vinham as palavras. Silva sorriu. Não pertence a ninguém. É um código. E vocês o ativaram. Naquela noite, enquanto Yara dormia, Lúcio voltou à caverna. Os entalhes haviam mudado. Agora mostravam seu rosto entre as figuras, conectado a uma rede de fios luminosos que se estendiam pelo planeta. Ele tocou a parede, e pela primeira vez, o líquido respondeu, não como uma ameaça, mas como um convite. Ao amanhecer, Yara o encontrou parado no meio do rio, imóvel, com a água fluindo através de seu corpo sem tocá-lo. Lúcio, ela chamou. Ele se virou, mas seus olhos não eram mais os mesmos. Pupilas alongadas, brilhando em padrões que lembravam constelações. Ainda não é tarde demais, ele disse, e sua voz ecoou como se viesse do fundo de um poço. Eles nos deram uma escolha, milhares de anos atrás. Nós recusamos. Agora eles voltaram para ver se aprendemos. Yara quis perguntar quem, mas já sabia a resposta. O líquido havia se espalhado por todo o vale, transformando a terra em algo vivo e consciente. Ao longe, sirenes soaram. O exército estava a caminho. Lúcio observou os primeiros veículos militares subirem a estrada íngreme, suas luzes vermelhas cortando a névoa que agora pairava permanentemente sobre o vale. Yara tentou argumentar com os soldados, mas eles a afastaram, focados no líquido que escorria pelas ruas como rios vivos. O Dr. Silva estava entre eles, carregando uma maleta de metal. Não precisa ser assim, ele disse a Lúcio, que permanecia imóvel no meio do rio. Podemos negociar. Lúcio não respondeu. Sua mente estava cheia de vozes, memórias de civilizações que usaram o líquido para transcender seus corpos, apenas para serem consumidas por ele. Quando os soldados abriram fogo, o líquido reagiu. Balas ricochetearam em escudos formados por camadas densas do material prateado que se moldavam no ar, como mãos gigantescas. Yara gritou quando um dos homens foi erguido e dissolvido em segundos. Seus ossos brilharam através da pele antes de desintegrar. Lúcio caminhou até Silva, que recuava com o dispositivo zumbindo mais forte. Você não entende, disse o cientista, suando. Eles não querem destruir, querem evoluir. E você é o elo mais fraco. Foi então que a terra tremeu. As rochas ao redor do vale se partiram, revelando câmaras subterrâneas repletas de maquinaria cristalina enterradas há milênios. O líquido fluiu para dentro delas, ativando engrenagens que emitiam sons harmônicos, quase musicais. Lúcio viu em flashes o que restava daquela que fora guardiã original do líquido, uma mulher de olhos como buracos negros, sussurrando equações em uma língua morta. Ela havia tentado controlar a força que agora corria solta, mas falhou. Yara agarrou o braço de Lúcio, que começava a brilhar por inteiro. Não deixe que eles levem isso, ela suplicou, mas Lúcio já não pertencia completamente a si. Sua pele se tornou translúcida, revelando veias de luz azul que pulsavam em sincronia com o líquido. Ele tocou o dispositivo de Silva,
desativando-o, e viu o medo no rosto do cientista. Não é sobre controle, disse Lúcio, sua voz ecoando em múltiplas tonalidades. É sobre equilíbrio. Ao entardecer, quando os últimos soldados fugiram, a cidade estava irreconhecível. Edifícios se fundiam em formas orgânicas, árvores cresciam em espirais que alcançavam a estratosfera, e o rio corria para o céu em uma cachoeira invertida. Yara encontrou Lúcio de pé na borda do novo abismo, observando as estrelas que agora piscavam em padrões ritmados. O que vai acontecer conosco? Ela perguntou. Ele não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão, revelando que sua palma continha uma pequena poça do líquido, agora dourada. Eles nos deram uma chance, ele disse, para consertar o que quebramos, ou para quebrar de vez. Naquela noite, enquanto o líquido se espalhava pelos oceanos e desertos, transformando ecossistemas em algo novo, Yara viu Lúcio pela última vez. Ele caminhava em direção às montanhas, seu corpo se dissolvendo em partículas de luz. Ela não soube se ele estava morrendo ou renascendo. Dias depois, quando equipes de cientistas chegaram para estudar a anomalia, encontraram apenas um diário à beira do rio com anotações rabiscadas em uma língua que ninguém reconhecia e um único desenho. Um círculo perfeito dentro do qual estava escrito, em português desbotado, "A escolha é sempre nossa."